Olá, amigos, amiguinhas, continuando com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, a nossa releitura. Vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os nossos trabalhos, dos bons espíritos aqui presentes, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa entender essa lição de hoje, a gente possa aprender, essa lição de hoje. Nós estamos no capítulo 25, o capítulo 25 trata de evocações, Nós estamos no item 284, continuação do item 284. Na semana passada nós paramos na pergunta número 50, item 284, pergunta número 50. Hoje nós vamos na pergunta número 51. Então, item 284, pergunta 51. Já acharam aí? O meu aqui está na página 157. Então, a pergunta 51, a gente está tratando de evocações de pessoas vivas, evocação de pessoas vivas. Então, na pergunta 51, o espírito da pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do seu estado de vigília? O espírito vai responder como espírito, ou ele vai responder como uma pessoa que está ali em estado de vigília. A resposta: isso depende de sua elevação, mas considera as coisas com mais lucidez e menos preconceito, exatamente como os sonâmbulos. É um estado quase semelhante. Então, a evocação é quase semelhante ao sonambulismo. A pessoa está, o espírito está afastado um pouco do corpo, mas está consciente porque o corpo ainda vive. Então é uma evocação de encarnados. No item número 52. Se o espírito de um sonâmbulo fosse evocado durante o sono magnético, seria mais lúcido que o de qualquer outra pessoa? A resposta: responderia mais facilmente, sem dúvida, porque estaria mais desprendido. Tudo depende do grau de independência do espírito em relação ao corpo. Então, mesmo no caso do sonambulismo, o grau de moral, a elevação moral do espírito, depende muito. 53. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a quem o evocasse à distância ao mesmo tempo que responderia verbalmente a outra pessoa? A gente já falou isso também em itens passados, mas a resposta aqui é a seguinte: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois lugares diferentes só pertence aos espíritos completamente libertos da matéria. Então aí, no caso do espírito encarnado, ele não vai conseguir se comunicar com duas pessoas ao mesmo tempo. No caso do sonâmbulo, se o espírito dele foi evocado e ele está dando uma comunicação em algum lugar, e alguém chega perto do corpo e fala com ele, ou acorda, imediatamente ele volta para responder àquela pessoa. Não, o espírito não dá duas comunicações ao mesmo tempo. No item 54, poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília agindo sobre o seu espírito durante o sono? Aí mudar alguma coisa da pessoa, aproveitar o espírito para botar algumas ideias ou modificar algumas ideias. A resposta: sim, às vezes. Não estando o espírito no sono ligado tão estreitamente à matéria, torna-se mais fácil acessível às sugestões morais, e estas podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, acontece quase sempre que, ao acordar, a natureza corpórea domina e o faz esquecer as boas resoluções que tenha podido tomar. Então, até você consegue dar algumas instruções para o espírito, se for o caso. Como diz aqui, são sugestões morais, coisas boas. Mas quando ele acordar, ele vai acabar esquecendo aquilo que aconteceu. No item 55, pergunta 55, O espírito de pessoa viva é livre de dizer ou não dizer o que deseja?
ele está na posse de suas faculdades de espírito, portanto, de seu livre-arbítrio. Como dispõe de mais perspicácia, é mesmo mais cauteloso do que seu estado de vigília. Então, ele pode sim responder, né, o que quer, ou que, talvez até aquilo que não queira responder. Mas, né, ele está no estado de espírito, né? E aí ele tem um pouquinho mais de perspicácia, né? Ele vai falar ali alguma coisa, mas ele está entendendo mais ou menos a situação antes, né, até que a gente pergunte. 56. Poderíamos obrigar uma pessoa evocada a dizer o que deseja calar? Então é quase a mesma pergunta da anterior, né? Se a pessoa não quer falar, você evoca o espírito para ver se ele fala. Então a resposta: o espírito tem o seu livre-arbítrio, como eu disse, mas pode acontecer que, como espírito, dê menos importância a certas coisas do que no seu estado ordinário. Sua consciência pode revelar-se mais livremente. Aliás, se não falar, pode sempre escapar às importunações indo embora, pois não se pode reter o espírito como se retém o corpo. Então, quando você faz uma pergunta que a pessoa não quer falar, né, e o espírito ele vai continuar retendo essa resposta. Então, se for um caso importante, né, que até ajude, né, porque às vezes você pergunta alguma coisa para uma pessoa, a pessoa tem vergonha de dizer, né, tem medo por algum motivo, preconceito, né, e o espírito não tem isso. Ele vai fugir a esses medos, a esses preconceitos, a essa vergonha e vai falar, desde que o assunto seja interessante, né? Na pergunta 57, o espírito de pessoa viva não poderia ser constrangido por outro espírito a se manifestar e falar como acontece com espíritos errantes? Então aqui ele está repetindo a mesma pergunta anterior, né? Se o espírito não quer falar, ele poderia ser constrangido por outro espírito para que ele fale, né? A resposta: entre os espíritos de mortos ou de vivos só há uma supremacia, que é a da superioridade moral. Deves compreender que um espírito superior jamais apoiaria uma indiscrição covarde. Então você vai fazer, né, no caso aí, falar um assunto que não quer falar, o que não pode falar, né, o outro espírito não vai contribuir com isso, né, o espírito superior não vai contribuir com isso. Nós temos aqui, né, no meu tem uma observação de Kardec. Esse abuso de confiança seria de fato uma ação má, que entretanto não daria resultado, pois não se pode arrancar um segredo do espírito que o deseja guardar, a menos que, dominado um sentimento de justiça, confessasse o que em outras circunstâncias calaria. Uma pessoa quis saber por esse meio se um de seus parentes a beneficiava em testamento. O espírito respondeu: sim, minha querida sobrinha, e logo terás a prova. Então aqui no caso, né, foi evocado o espírito de uma pessoa viva, né, a sobrinha aqui no caso, ela queria saber se ela estava no testamento, né? Então ele disse: sim, minha querida sobrinha, e logo terás a prova. Realmente era assim, mas poucos dias depois o parente desfez o seu testamento e teve a malícia de dar ciência disso à sobrinha, sem, entretanto, saber que havia sido evocado. Um sentimento instintivo o levou sem dúvida a executar a resolução que o seu espírito tomara após a pergunta que lhe fora feita. Então, uma pergunta, né, interesseira, né? E aí, depois, quando retornou ao corpo, né, o espírito fez com que ele mudasse aquilo, né, mesmo sem ele saber que tinha sido evocado. Então, foi uma atitude covarde aí da sobrinha, né? Continuando aqui, a covardia em se perguntar ao espírito de um morto ou de um vivo, que não se ousaria perguntar à sua pessoa, e essa covardia não tem sequer a compensação do resultado que se espera.
Então, às vezes, né, faz a pergunta, mas não recebe aquilo que desejaria receber. Na pergunta 58, pode-se evocar um espírito cujo corpo ainda se encontra no ventre materno? A gente sabe que o espírito, né, ele se une ao corpo, né, logo na concepção. Né? Então, ele está perguntando aqui, pode se evocar? E a resposta, não. Né? Então, não bem claro aqui, não. Sabes muito bem que nessa fase o espírito se acha em completa perturbação. Então, a gente não deve evocar um espírito de uma criança que ainda está no ventre da mãe. Tem uma observação de Kardec. A encarnação somente se efetiva no momento que a criança respira, mas, desde a concepção, o espírito designado é envolvido por uma perturbação que aumenta com a aproximação do nascimento. Ele tira a consciência de si mesmo. Por conseguinte, não pode responder. Então, ver Livro dos Espíritos, né, na questão 344. Deixa eu ver aqui meu Livro dos Espíritos. A questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Então é a resposta. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 344. A gente tem que saber que o espírito, quando ele está ainda no ventre da mãe, ele está na perturbação e não deve ser evocado. Né? Alguns médiuns videntes conseguem ver o espírito que está próximo da mãe, mas alguns, não em todos. Pergunta 59. Um espírito mistificador poderia responder de uma pessoa viva que se evocasse? Não há dúvida, e isso acontece com muita frequência, sobretudo quando a intervenção do evocador não é pura. Então, se a evocação não está sendo pura, né, dá abertura para espíritos mistificadores responderem no lugar daquele. Né? Aliás, continuando aqui a nossa pergunta, aliás, a resposta, né? Aliás, a evocação de pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico. Convém não a fazer quando não se visa a um resultado instrutivo. Então, se o assunto não é estudo, não é, como diz aqui, né, estudo psicológico, não convém evocar uma pessoa viva por mera curiosidade. Tenho uma observação aqui. Se a evocação dos espíritos errantes nem sempre os atinge para usarmos a sua própria expressão, isso ainda é mais frequente no tocante aos encarnados. É, então, sobretudo, que os espíritos mistificadores tomam o seu lugar. Então, o que ele está dizendo aqui, quando a gente faz uma evocação de um espírito, né, errante, um espírito que está desencarnado, né, às vezes a evocação não chega até ele, ou ele não quer atender. Né? No caso dos encarnados, a situação é pior. Pelo fato de estar encarnado, fica difícil a comunicação. Né? Ou mesmo que se consiga uma comunicação, né, o encarnado pode estar no momento que ele não pode atender, né? Ou ele pode não querer atender, e aí dá uma abertura para o mistificador se apresentar como tal. Pergunta 60. É inconveniente evocar uma pessoa viva? Nem sempre, a resposta, né? Nem sempre é livre de perigos. Depende da condição da pessoa. Se ela estiver doente, podemos aumentar o seu sofrimento. Então, quando você vai evocar uma pessoa viva, como a gente já disse, né, nas perguntas passadas aí, primeiro tem que ser por um assunto muito sério, senão não se evoca. Se você for evocar e a pessoa estiver doente, a pessoa estiver, por exemplo, dirigindo um carro que não pode atender,
né, estiver numa situação que não pode naquele momento atender, você pode prejudicar a pessoa, se a pessoa estiver fraca, né, por algum motivo. Né? Então, tudo isso, né, a gente tem que tomar cuidado no caso de evocar uma pessoa viva. 61. Quando a invocação de um vivo pode ser mais inconveniente? Ele já falou que é inconveniente, agora o Kardec está perguntando quando é mais. É mais. Então, não devem ser evocadas crianças em tenra idade, as pessoas gravemente doentes, os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconvenientes sempre que o corpo esteja muito debilitado. Então, se o corpo, né, da pessoa evocada estiver debilitado, não se deve evocar. Se a gente não sabe qual a situação, né, então a gente não se evoca. Né? Ou pergunta se é o guia, o nosso protetor, né, será que a gente pode evocar fulano, ciclano, né? A gente fazer uma pergunta para saber se há possibilidade de fazer essa evocação. Observação de Kardec. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, no momento, necessitasse de toda a sua agilidade mental. Então, se a pessoa está doente, a pessoa, por algum motivo, né, necessita de toda a sua agilidade, de todo o seu fluxo mental ali, né, e você evocar naquele momento, você vai prejudicar. Né? Então, vai causar perigo, como diz aqui a pergunta para a pessoa. 62. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo se cansa por causa do trabalho do espírito, embora ausente? Né? Isso a gente sabe que sim, né? Mas a resposta aqui ele diz assim: uma pessoa evocada, afirmando que o seu corpo se cansava, né, respondeu assim a essa pergunta: meu espírito é como um balão amarrado a um poste. Meu corpo é o poste, que estremece com as sacudidelas do balão. Então, quer dizer, conforme o espírito se movimenta, né, como diz aqui, no caso do balão, o poste estremece. No caso do espírito, o corpo estremece. Portanto, se cansa e sofre até. 63. Desde que a evocação dos vivos pode ter inconveniente, quando feita sem precaução, não há perigo também ao se evocar no espírito que não se sabe se está encarnado e poderia não se encontrar em condições favoráveis? Então aqui novamente entra aquele caso que eu comentei antes, né? Se a pessoa está viva, está encarnado, né, e ele está numa situação que ele não pode atender, né? Então não é inconveniente você fazer evocação? E a resposta aqui ele diz o seguinte: não, as circunstâncias são as mesmas, né? Então o inconveniente aí da evocação do vivo ou do encarnado são as mesmas, né? Ele só atenderá se estiver em condições. Aliás, eu já não disse antes de fazer a evocação, deve-se perguntar se ela é possível? Então ele já está afirmando aqui, ele já disse antes, né, que quando a gente vai fazer uma evocação, a gente tem que perguntar para o nosso guia, né, no caso de uma mesa mediúnica, né, para o protetor da mesa ali, para o guia da casa, da situação, né, do trabalho. Nós temos, no trabalho espiritual, a gente tem sempre um guia, né, que coordena todo o trabalho, né, seria um coordenador. Então, se você vai fazer uma evocação, né, você deve perguntar: será que eu posso? Será que dá para se fazer a evocação ou não? Então, o guia, no caso, né, ele vai procurar saber se pode ou não, se deve ou não fazer essa evocação. 64. Quando sentimos, nos momentos mais impróprios, um sono irresistível, será porque estamos sendo evocados em algum lugar? A resposta: isso pode ser, sem dúvida, mas o mais frequente é tratar-se de uma exigência física, seja pela necessidade de repouso do corpo ou porque o espírito precisa da sua liberdade. Então, nem sempre, né, que a gente sente sono é porque a gente está sendo invocado, né? Na maioria das vezes é cansaço mesmo, né? O nosso corpo está cansado e necessita de descanso, necessita
né, de repouso. Então a gente sente aquele soninho irresistível, né? Mas nem sempre é uma evocação, pode ser ou não. Aí tem uma observação aqui de Kardec. Uma senhora nossa conhecida, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto, que dormia no mesmo quarto. Constatou-se a identidade pela linguagem, pelas expressões familiares da criança e pelo relato bastante exato de muitas coisas que lhe haviam acontecido no internato. Mas uma circunstância ainda a confirmou. Súbito, a mão da médium parou em meio a uma frase. Aí no caso, nessa evocação, ela estava psicografando, né? Então a mão parou de escrever. Parou no meio de uma frase, sem que fosse possível escrever mais. Nesse momento, meio acordado, o menino agitou-se no leito. Logo mais, voltando a dormir, a mão se pôs a escrever, continuando a conversa interrompida. A invocação de vivos, feita nas condições convenientes, prova de maneira incontestável a atividade distinta do espírito e do corpo, e por conseguinte a existência de um princípio inteligente independente da matéria. Ver, né, na revista Espírita, 1860, página 11 e 85, né, Edicel. Então, vários exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas, né? E eu tenho aqui uma nota número 25. Deixa eu pegar minha nota 25. A nota de 25 diz o seguinte, ele fala exatamente sobre a revista Espírita, né? Encontra-se toda documentada as experiências e evocações de vivos feitos por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudo, né? Uma investigação científica rigorosa que nada fica a dever às pesquisas atuais. Então, Kardec, né, fez essas pesquisas, né, praticamente como estudo, né? E ele fez evocações de pessoas vivas várias vezes. Então, isso está tudo lá na Revista Espírita de 1860. Pergunta 65. Duas pessoas, evocando-se reciprocamente, poderiam transmitir-se os seus pensamentos e corresponder-se? A resposta sim. E essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Então, já existe hoje algumas pessoas que conseguem se comunicar pelo pensamento, né? É muito raro, né? Mas algumas coisas acontecem quando você, por exemplo, pensa numa pessoa, imediatamente o telefone toca e é aquela pessoa, né? Ou então você está em algum lugar e você pensa naquela pessoa e de repente a pessoa aparece ali do seu lado. Então existe ali uma comunicação no pensamento, né? Sutil, mas sim existe, né? E o que ele diz aqui, né, é que futuramente, né, isso pode ser normal. Então pergunta 66, por que não seria praticada desde agora? Então, o Kardec está continuando com a mesma pergunta, né? Então ele diz aqui, já é por algumas pessoas, mas não por todos. É necessário que os homens se depurem para que o seu espírito se liberte da matéria. Eis ainda uma razão para que você faça a evocação em nome de Deus. Então hoje a gente faz a evocação em nome de Deus, né, porque a gente não tem uma moral elevada, a gente não tem um espírito puro, né? Então a gente vai fazer coisas erradas. Então a evocação tem que ser séria e sempre em nome de Deus, né? Continuando, né? Até lá, né? Ela estará circunscrita às almas de eleição e desmaterializadas, que raramente se encontram no estado atual dos habitantes da Terra. Então, né, existe sim isso, pessoas que fazem essa telegrafia, né, como ele diz aqui, mas, né, são poucas, né, algumas almas, como ele diz aqui. Eu tenho a nota 26. A nota 26, ele diz o seguinte: as modernas experiências parapsicológicas de telepatia à distância confirmam essa previsão. A tese de Heiner, né, Universidade de Duke, de que o pensamento não é físico, apoia a teoria espírita. E esta teoria, como se vê, considerando a telepatia como forma de comunicação mediúnica, só
plenamente acessível aos espíritos purificados, explica a razão das dificuldades atuais para obter-se segurança e regularidade nas comunicações telepáticas. Então ainda, né, a gente tem uma insegurança, a gente não consegue fazer isso, né, exatamente, né? Mas é possível sim, algumas pessoas fazem, né? E essas pessoas estão aumentando, né? Essas pessoas que conseguem fazer as telepatias estão aumentando. Não são os charlatões que ficam na rua, não. São pessoas sérias, né? Assunto sério. Encerramos aqui, então, o capítulo 25, né? O capítulo das evocações, né? A semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 26. O capítulo 26, né? Ele fala sobre perguntas, né? Que se pode fazer. Então, até a semana que vem. Continuem se inscrevendo aí no meu canal, né? Não se esqueçam de clicar no botãozinho vermelho abaixo, logo abaixo do canal. Aí tem um botão vermelho inscrever-se ou inscreva-se, né? Clica lá, né? Deixa, é gratuito, né? Só clicar, não custa nada, não leva tempo, né? E você vai receber sempre uma mensagem. Toda vez que eu postar um vídeo no YouTube, você vai receber uma mensagem avisando que tem um vídeo novo lá. Agradeço a todos a atenção. Que Jesus nos abençoe.